Vamos ler o capítulo 5. Capítulo 5, Karma Yoga, ação e com consciência de Krishna. Texto número 12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Eu vou ler o texto, depois vocês têm que ouvir muito bem, porque vamos repetir. Yukta karma phalam tyaktva shantim apnoti nastikim ayukta kama karena phale sakto nibhajate. Vou ler outra vez. Yukta karma phalam tyaktva shantim apnoti nastikim ayukta kama karena phale sakto nibhajate. Então nós vamos tentar repetir. Yukta karma phalam tyaktva. Yukta karma phalam tyaktva. Shantim apnoti nastikim. Shantim apnoti nastikim. Ayukta kama karena. Ayukta kama karena. Phale sakto nibhajate. Phale sakto nibhajate. Muito bem. Agora as palavras. Yukta. Yukta. Aquele que está dedicado ao serviço devocional. Aquele que está dedicado ao serviço devocional. Karma phalam. Karma phalam. Dos resultados de todas as atividades. Os resultados de todas as atividades. Tyaktva. Tyaktva. Abandonando. Abandonando. Shantim. Shantim. Paz perfeita. Paz perfeita. Apnoti. Apnoti. Logra. Logra. Nastikim. Nastikim. Resuelto. Resuelto. Ayukta. Ayukta. Aquele que não tem consciência de Krishna. Aquele que não tem consciência de Krishna. Kama karena. Kama karena. Para desfrutar do resultado do trabalho. Para desfrutar do resultado do trabalho. Phale. Phale. Em el resultado. En el resultado. Sakta. Sakta. Apegado. Apegado. Nibhajate. Nibhajate. Se enreda. Se enreda. Agora a tradução. El alma firmemente consagrada logra uma paz imaculada, porque me oferece os resultados de todas as atividades, mientras que uma pessoa que não está unida aos divinos, que codicia os frutos de sua labor, se enreda. Vamos repetir o verso? El alma firmemente consagrada El alma firmemente consagrada logra uma paz imaculada, logra una paz inmaculada, porque me oferece os resultados porque me ofrece los resultados de todas as atividades. de todas las actividades.
Mientras que una persona que no está unida Mientras que una persona que no está unida a lo divino, que codicia los frutos de su labor, que codicia los frutos de su labor, se enreda. Significado dado por su divina gracia Srila Prabhupada. La diferencia que hay entre una persona con conciencia de Krishna y una persona con conciencia corporal es que la primera está pegada a Krishna, mientras que la otra está pegada a los resultados de sus actividades. Esta es la diferencia. Aqui tem duas palavras assim que são opostas, yukta e ayukta. É interessante que sânscrito é assim como espanhol, português também, né? Se põe um A antes da palavra, né? É uma negação, né? Normal, anormal. Em sânscrito também. Yukta, ayukta. Yukta é uma palavra que vem de yoga. Yukta. E o conceito de yoga em Bhagavad Gita é um conceito primário, assim, principal da palavra, que é a união, a conexão. Essa é conexão de que com que? Ou de quem com quem? Da alma individual com a alma suprema Krishna. Tem que fazer esse link, essa conexão. E se hace esse link é hecho por la consciência. Por isso que Srila Prabhupada criou esse término consciência de Krishna. Então, Então se hace esse link, essa conexão, a pessoa é um yukta. Essa palavra aparece muitas vezes em Bhagavad Gita, muitas vezes. Pode, aquele que está conectado com Cristo. Agora, por outro lado, o ayukta. O ayukta, ele pensa que é independente. Ele não sabe essa nossa relação eterna com Krishna. Por isso está aqui neste mundo. Aqui, esse mundo é o lugar dos ayuktas. Assim. Porque aquele que se volve yukta, ele já resolveu esse problema, essa questão aqui deste mundo. Agora estou conectado, agora já posso sair. Agora, se o ayukta não tem possibilidade de sair, não tem. É como diz aqui, yukta, karma, karena, phale sakto nibhajate. Nibhajate está enredado. Está enredado. Assim. Essa energia material é assim, né? Uno se queda enredado. Uno se está aqui, que quer viver nesse mundo independente de Deus, tudo bem, nós temos o livre albedrío. Então, é nossa decisão. Ora, uno tem que estar bajo o controle da energia material. Então, se tem vejez, tem enfermidades, tem a morte, tem renascimento, uma sequência que não... É como Krishna disse em capítulo 9, Ashradhadana Purusha Dharmasyasya Parantapa. A própria Nanivastate Mrityu Samsara Sagara Dvatmani.
Atmani. Ashradadana, se não há fé neste Dharma, nessas instruções de Krishna, a própria Nani Bharatati, a pessoa não pode alcançar Krishna, não há possibilidade. Não há possibilidade. Pero Mrityu Samsara Vatmani vai estar aqui neste mundo numa sucessão assim interminável de ciclos de nascimentos e mortes. Samsara. Não consigo sair daqui. Tem pessoas que pensam que não existe nada depois da morte. Tem muitas pessoas assim. Eles terão uma surpresa. Sim, sim. Porque é assim, né? Não tem nada nesse mundo que impeça do nada e termina no nada. Tudo tem uma sequência de causa e efeito. Assim. Então, aqui há a diferença do Yukta. Yukta, aquele que sabe que está sempre conectado com Krishna, então todas as suas atividades estão conectadas com Krishna. Porque uma atividade que não está conectada com Krishna cria karma, produz karma. E é como Krishna diz aqui nesse Bhagavad Gita, karma bandhana. É o cautiveiro do karma. A pessoa se está enredada neste mundo, está condicionada, assim, não tem possibilidade. Assim. Tem que estar aqui vida traz vida. E não pode escorrer muito seu corpo, porque é de acordo com seu karma. Porque por nosso karma, nós temos esse corpo. Isso foi o máximo que eu pude conseguir. Entende? Eu consegui isso aqui. Agora nós podemos fazer planos para melhorar, né? Porque lá temos que entender qual é o propósito da vida. Qual é o propósito da vida, né? Então eu vejo que tem três coisas que são muito importantes para definir o propósito da vida. Primeiro é que nós temos que reformar nosso karma, entende? Reformar nosso karma. É uma oportunidade que temos. Nós venimos desse mundo, dessa vida, e traemos uma herência kármica. Coisas boas e coisas malas também. Então, se agora temos a oportunidade de melhorar, assim, com um processo espiritual para isso. E outra coisa também que é uma oportunidade que temos de volver-nos mais conscientes, entender a realidade. E para entender a realidade, Bhagavad Gita é o mais completo manual para entender a realidade. Isso pode falar com toda segurança, toda certeza. Não há outra escritura que seja tão completa para nos dar-nos informações sobre a realidade como de Bhagavad Gita. Não há. Simplesmente não há.
eu estou muito atento para ver se tem outra coisa, e não consigo. 50 anos que eu estou aqui com Bhagavad Gita, estou e não consigo ver outra coisa que seja melhor que Bhagavad Gita. Não tem. Tem muitos livros, tem os Vedas, os Upanishads, centos de Upanishads, os 4 Vedas, mas não consigo. Krishna é a autoridade suprema. Ele está falando aquilo que nós todos necessitamos assim, para a nossa vida, para compreender a realidade. E como eu digo que o Bhagavad Gita é um manual para viver e para morrer. Krishna ensina exatamente como sair desse mundo. Essa é uma instrução que muito valiosa. Assim. Agora, o Ayukta Kama Karena está apegado às coisas materiais. Então, se está enredado, se quer enredado, não tem possibilidade. Agora, temos que saber como viver neste mundo, né? Nossas atividades têm que estar em conexão com Krishna. É como Krishna explica isso no capítulo 9. Yad karoshi, yad yasnashi, yad juhoshi, dadasi yad. Yad tapasyasi kanteya, tad kurushva, madarpanam. Tudo que você hace, tudo que você pode dar, tudo que recebe, tudo que vai a comer, todo o esforço que você hace, toda a austeridade, tudo. Aí Krishna diz assim, Tat Kurusha, haga isto. Imperativo, né? Haga isto. Madharapanam, como ofrenda a mim. Isso é uma combinação de Karma Yoga e Bhakti Yoga. Porque Arjuna estava lutando, né? Aí Krishna diz, você tem que lutar com consciência de Karma Yoga. Assim. É como tinha esse verso que Krishna fala assim, deixa eu ver, para dar exatamente nas palavras certas, porque meu espanhol não é assim muito forte. Sukha dukkhe same kritva, labha bhav jaya jayau, tato yudaya yujasva, naivam papam avakshasi. Peleia por pelear, sem tomar em conta a felicidade nem a aflição, a pérdida de la ganância, a vitória nem a derrota. E por actuar assim, nunca incorrerás em pecado. Karma Yoga pura. Depois desse verso, mais adelante, é Karma Yoga com Bhakti Yoga. Tudo que você, todas as suas atividades, haga isto como uma ofrenda a mim, Madharpanam. Assim. Isso é Bhakti Yoga. Né? Porque habla também de Jnana Yoga, Krishna. Krishna habla de Jnana Yoga, que você faz uma atividade, depois renuncia da atividade. Isso é Jnana Yoga. Agora, com Bhakti Yoga, você oferece a Krishna. Essa é a diferença. Então, assim, é somente Krishna que ensina. Porque uno pode se quedar assim,
atrapado aqui neste mundo, é que Krishna diz karma bandhana. Karma bandhana é um cautiveiro del karma. Por seu próprio karma. Você não pode sair desse mundo. Então esse é um conhecimento muito importante. Então, assim, como eu disse, duas coisas. Eu digo que esta vida é uma oportunidade para melhorar nosso karma. Sim. Depois, nossa vida é uma oportunidade de obter conhecimento, conhecer a realidade, estar consciente. Assim. Entender profundamente a dinâmica da vida. As pessoas não sabem. Mesmo pessoas que são assim muito religiosas e tudo, claro, têm devoção a Deus e tudo, mas não têm esse conhecimento. Eu posso ver muitas pessoas assim que estão na terceira idade, assim. E são pessoas buenas e tudo, mas não estão entendendo a vida. E se quedam tristes, estão se quedando velhos e se quedam tristes, lamentando-se, frustradas. Assim. É verdade. Depois tem depressão. Depois de depressão vem o medo. Esse medo é terrível, porque não é um medo de alguma coisa fora de nós outros, não, é um medo dentro de nós outros. Terrível. Sim, e temos que aqui Krishna mostra como podemos ligar hasta o fim da vida e ter uma saída assim bonita. Porque a única coisa que nós outros vamos levar desta vida é a consciência. Única coisa. O coche vai se quedar na garagem. Suas roupas no armário. Sua biblioteca, seus livros. Não vai se deixar. Conta no banco. Assim, a única coisa que vamos levar é a consciência. E como está a consciência? Então, a terceira coisa é uno tem que ter a oportunidade de ter essa conexão com Deus, com Krishna. Conexão é como Krishna fala, rendir-se a Ele. Tem como esse verso que diz assim, Dai virriesha gunamai mamamaya durachaya, mame vaye prapadyante mayam etam tarantite. Essa é importante. Ele diz que essa energia material é impossível superá-la. Impossível, porque é gunamai. Ela tem os 3 gunas que estão assim enredando as pessoas aqui neste mundo. Pero Krishna diz, Mam Eva e Prapadyante. Quando habla essa palavra Eva, é solamente por rendir-se a mim, Krishna diz, Mayam etam tarantite. Uno pode sair deste mundo e ir. Tem muita coisa boa, buena, né? Muita coisa buena delante. Sabe? Agora temos que preparar-nos. Eu estou predicando, eu estou predicando assim para pessoas assim de minha idade. Sabe? Eu vou assim, quando volver agora ao Brasil, eu vou ter 78, né?
Sí. Aí, assim, eu vejo as pessoas com minha idade, muitas já saíram, né? Muitas já saíram. E outras estão assim, sabe? Não sabem de nada, perdidas completamente, sabe? Sofrendo, sabe? Então eu estou predicando assim, porque a hora de eu poder falar, né? Sendo um jovencito de 21 anos, assim, falando para uma pessoa de 80 anos, assim, a pessoa, a reação pode ser, eles não sabem nada da vida. Mas é interessante que isso está, assim, as pessoas estão se quedando, assim, impressionadas. Eu digo que, assim, em prédica, assim, você tem pessoas, assim, de mais idade, eu explico que tem 4 fases da vida. A vida de estudante, depois a vida profissional e de família, depois a vida de jubilado. Então, assim, quando chega na vida de jubilado, a produtividade da pessoa vai abaixo. Quando tem família, tem que ter produtividade. Mas depois, foi interessante que eu estava escrevi esse artigo, outro livro. E quando eu estava escrevendo, vindo uma pessoa, não sei, um devoto, não sei, me enviou um vídeo. Um vídeo de um maestro indiano, chama Ravi Shankar. Tem uma sociedade, como chama a sociedade? Isha. Alegria de viver, né? Isha, Fundación Isha, creo que. Hã? Isha. Não. Alegria de viver, uma coisa assim. Ele é muito famoso, muito famoso. Sim. Ravi Shankar no era el músico. Ravi Shankar. Músico. Não, esse morreu há muito tempo. Agora tem esse maestro assim. Não. Mesmo nome. Shri Ravi Shankar. Não Ravi Shankar. Então, ele estava falando por muita gente, assim, uma audiência muito grande, né? Estava falando exatamente o que eu estava escrevendo. Como uma pessoa pode ser produtiva na terceira idade. E o exemplo que ele deu foi Prabhupada. E falou muito bem de Prabhupada, Eu me quedei até, como se diz, arrepiado. Os pelos de punta. Sim, foi impressionante. Você pode ver na internet, põe Ravi Shankar Prabhupada, tem esse vídeo. Impressionante. Falou muito bem. Prabhupada foi para o Ocidente em idade há mais de 70 anos e todo, e trabalhou duro e assim conseguiu ter uma sociedade internacional, um exemplo para todos, falava assim. Foi impressionante. Então, assim, na primeira fase da vida, a vida de estudante, alguém tinha que cuidar de você. Papá, mamãe, abuelo, abuela, professores. E na segunda parte da vida, você está cuidando de alguém, dos filhos e tudo. Terceira fase, de jubilados, você tem que cuidar de si mesmo. Porque tem a quarta fase, essa é a mais difícil de todas, é a saída. E se uno não está preparado para a quarta fase,
vai ter problemas. E vai ter muitos problemas. Então, em la terceira fase, eu digo que é uma fase muito importante na vida, porque é uma oportunidade da pessoa cuidar de si mesmo, preparar-se para a quarta fase. Isso é vida natural, vida natural. Isso não é nada, nenhuma psicologia assim estranha, diferente, não. É vida natural, vida natural. Assim, na primeira fase uno tinha muitos planos e tudo, está aprendendo tudo. Segunda fase tinha muita atividade, tem planos e tudo. Isso é natural, natural. Pero na terceira fase, eu esteja já a fase acadêmica, já resolveu, a fase profissional também, muitas vezes a fase familiar também, os filhos já estão caminhando só. Então seja a oportunidade, né? Pero as pessoas não têm orientação, não têm orientação. Então, muitas vezes são pessoas buenas, são pessoas religiosas e tudo, pero não estão conscientes de nada. Aí se quedam assim, llenas de medo e tudo, lamentando-se. Assim. Então, se na quarta fase, se na terceira fase, uno tem que cuidar de si, na quarta fase, Krishna vai cuidar de você. Assim. Isso queda muito claro aqui em Bhagavad Gita, né? Como ligar até ao final de nossa vida com consciência espiritual. Consciência espiritual. Sabe? E temos que treinar. Temos que treinar. O Mahamantra Hare Krishna é para isso. Sabe? Para poner nossa consciência viva. Então, assim, Bhagavad Gita é o manual para viver neste mundo e para morrer também. Sair bem deste mundo, sair livre, sair satisfeito. Muitas vezes a vida foi muito dura, pero estou saindo bem. Saí com confiança, autoconfiança. Eu vou ir para adelante porque Krishna está comigo. Estou refugiado em Krishna. Sim. E digo mais, sem medo. E depois, estou até curioso o que vem. Que vem coisas buenas. É assim que os devotos saem desse mundo. Né? Agora a pessoa está ali toda a vida, tem muitas coisas favoráveis, assim, materialmente, tudo, pelo sai mal. Não sai bem. Então, Bhagavad Gita não é isso. Eu estava, assim, me contacto com Bhagavad Gita, assim, muito tempo. Né? Então, eu posso ver que muitas vezes os devotos não conseguem extrair o máximo do Bhagavad Gita, de conhecimento. Então, tive a ideia de escrever esse livro, Bhagavad Gita, em 6 temas. Então, tudo fica assim, uma visão general do conteúdo do Bhagavad Gita. Então, primeiro, a história do Bhagavad Gita. Eu começo a falar da história desde o nascimento de Vyasadeva.
hasta llegar a Krishna hablando com Arjuna. Depois, o que tem de filosofia em Bhagavad Gita? Por exemplo, eu vejo que uma coisa importante de filosofia é a compreensão de que tudo que existe neste mundo é cíclico. As pessoas não têm essa noção. Por exemplo, há uns 15 anos, assim, tinha na internet, tinha uns debates assim, debates de daqueles que defendem a teoria de Big Bang, científicos. Hã? Big Bang. Big Bang. Big Bang. Sim. Big Bang. Los científicos e los criacionistas da Bíblia. Debates assim impressionantes, né? Porque todos dois assim, alto nível, todos muito preparados, e pessoas assim de alta categoria intelectual, assim. Então, se, por exemplo, não tinha um consenso, tinha essa palavra? Consenso, não tinha. Porque os criacionistas diziam assim que, por exemplo, o ojo humano é tão complexo que é impossível que isso, assim, foi criado por uma evolução assim, natural. É de uma complexidade tão impressionante que solamente pode ser na criação de Deus. A capacidade de ver, isso está nas Vedas, né? A capacidade de ver, de ouvir, é o gosto, é o aroma, tudo isso vem da energia espiritual, não é energia material, não. Então, os criacionistas falam assim, e as pessoas de Big Bang falam assim que, olha que maravilha da evolução, chegou ao ponto do ojo humano. Então, a conclusão que eu vejo que os dois, eles estão em, assim, eles em concordância, fala assim, concorda, com uma coisa, estão de acordo com uma coisa. Tudo começou do nada. Tudo começou do nada e termina no nada. Uma filosofia muito pobre. Muito pobre. O conhecimento védico é tudo cíclico. Tudo é cíclico. O mundo vai acabar, terminar. Vai começar de novo. Não se preocupe. Na manifestação cósmica, diz lá nos Vedas, é como a respiração do Supremo. Tem a manifestação, depois tem a aniquilação, depois tem a manifestação. Tudo é assim, eternamente. Que habla no Bhagavad Gita, né? Purusham Prakriti, como se vê? Prakriti Purusham Shaiva Vidyanadi Ubhovapi, capítulo 13. Tanto Purusha e Prakriti são Anadi, sem princípio. Como tem coisa que não tem princípio, não tem nem princípio. Sem princípio, Anadi. E Ananta, que é a eternidade. Eternidade, as pessoas pensam,
eles pensam que a eternidade é assim um tempo muito largo, né? Eternidade. Pela eternidade não é. Eternidade não tem tempo. Não há passado, não há futuro. É um presente. Isso é eternidade. Aqui, neste mundo que tem o tempo, tem o tic-tac aqui não para nunca. Não para. Aqui tem o tempo. Krishna fala, eu sou o tempo que assim destruo tudo. Assim. Então entender. Então você tem filosofia, tem muita coisa de psicologia aqui em Bhagavad Gita. Por exemplo, na psicologia assim, desse mundo e todo, não entende exatamente o funcionamento da mente. E Krishna explica o funcionamento da mente, a mente manas, funcionamento da inteligência, buddhi, coisas diferentes. Tem uma coisa muito simples para entender a mente. Muito simples. A mente não tem nenhuma inteligência. Tem uma confusão, né? Mente e inteligência. São duas coisas completamente diferentes. E Krishna explica o funcionamento da mente. Raga e Dvesha. Raga e Dvesha. Atração e rechaço. Atração e rechaço. Isso é mente. A mente. Atração e rechaço. Me gusta, não me gusta. Isso é a mente. Não tem inteligência. Tem gosto e não gosto. A inteligência, valores. Isto é bueno, isto não é bueno. Isto é útil, isto não é assim. Valores. Isso é importante, né? E tem em Bhagavad Gita explica. Outra coisa que Bhagavad Gita explica muito é as paixões irracionais. Como uno pode conquistar as paixões irracionais, envidia, codícia, ira, luxúria, vanidade, assim. Krishna ensina como podemos conquistar. Krishna ajuda isso a pergunta, né? Pergunta assim no capítulo 3. Capítulo 3, uma pergunta muito importante para Krishna. Eu tenho que ver aqui porque as palavras, para responder as palavras assim, mais precisas. Arjuna Uvacha, Atakena Prayuktoyam Papam Charati Purusha. Que es lo que lo impele a uno a los actos pecaminosos, aún involuntariamente, como si se lo obligara a la fuerza. Oh. Que pergunta, né? Boa pergunta, né? Então Krishna explica, né? Kama Esha, Krodha Esha, Raja Guna Samudbhavam, Mahashano Mahapapno, Papma, Vidyanam, Iravairinam, aquela influência do Rajaguna, modalidade da paixão, e também Tamaguna. É aí que essas paixões irracionais entram na consciência.
Esse é um conhecimento importantíssimo. E somente na prática espiritual que essas coisas podem sacar de la consciência. Então, psicologia, depois ética. Tem a ética, assim, particular do Bhagavad Gita, né? É diferente, né? Da ética, assim, mundana. Depois yoga. Krishna habla de diferentes modalidades de yoga. Karma Yoga, Buddhi Yoga, Jnana Yoga, Jnana Yoga. Habla incluso de Ashtanga Yoga, tem 12 versos aqui, Ashtanga Yoga. E, por fim, Bhakti Yoga. Então, assim, Mancha Yoga Vicharena, Bhakti Yogena Sevate, Sagunam Samatitya. Então, Brahma Bhuyaya Kalpate. Ou então, quando Krishna fala assim, Yoginam Apisarvesham Madhikatenantaratmana Shraddhavam Bhajate Yomam. Same Yukta Tamo Mataha. Yukta, olha o Yukta aí. Dentre todos os yogis, aquele que está conectado comigo, a mim, Krishna diz, este é o mais elevado. E depois, último tema, misticismo, quando Krishna habla de si mesmo. Aí é transcendental. Ajopi Sama Vyayatma, Bhutanam Ishvaropsam. Krishna diz, eu não tenho nascimento, eu sou a Vyaya. A Vyaya, eu não sofro transformação. Só Krishna mesmo, falando, né? Mata Parataro Nanyat Kinchidasti Dananjaya. Não existe nada superior a mim. Não é uma opinião, está aqui. É Krishna falando. Não é tua opinião. Aham Sarvasya Prabhavo Mata Sarvam Prabhartate. Eu sou a origem de tudo. Material e espiritual. Aqui, Aham, eu, Krishna, eu, Krishna. Então, Krishna falando sobre conhecimento de Paramatma. O que tem conhecimento de Paramatma e Bhagavad Gita é muita informação de Paramatma, da presença divina no coração de todos. A diferença de Paramatma com Atma, com Jivatma, com a Jiva, com a... Sabe, está bem claro aqui na Bhagavad Gita. E depois as instruções de Krishna para sair desse mundo. Anka Kale Chamameva, Smaramukta Kale Varam, Yat Prayat Samadhi Bhavam, Yat Dastyatra Sanshaya. Assim. Se Anta Kale, e na hora final, Mukta Kale Varam, ao abandonar o corpo, Mamishvaram Eva, se eu não recorda-se de mim, Eva, solamente, Yat Prayat Samadhi Bhavam, e vai alcançar mi natureza, Madhbhava. Madhbhava quer dizer, mi natureza. Assim. Porque a alma tem a mesma natureza que Krishna, Satchitananda. Só que Krishna é infinito, nós somos pequeninos. Assim. Aí Krishna, Yatinasteatra Sanshaya, quanto a isso não há dúvida. Então são informações assim, impressionantes, transcendentais. Então essa parte do misticismo, ao final. Assim. Então eu escrevi esse livro, Bhagavad Gita em 6 temas, se querem,
não é um comercial, é para ajudar nosso projeto no Brasil e prédica. Eu vejo que pode ajudar muito os devotos. Assim. Tudo bem? Algum comentário, alguma pergunta? ¿Cómo conoció primera vez Bhagavad Gita? Eu conheci Bhagavad Gita e eu não era devoto. Não era devoto. Assim, vários anos antes de ser devoto. Foi que eu recebi de um amigo um livro de yoga. Eu não conhecia nada. Isso foi a princípio dos anos 70. Em 1972, coisa assim. Então é um livro de um professor de yoga brasileiro muito famoso. Ele já se morreu. Muito conhecido, uma pessoa muito, assim, muito séria, muito reconhecido. Assim. Então, assim, nesse livro, tinha todas as asanas, então aprendi a ser as asanas e todos. Assim. Mas tinha umas poucas linhas, assim, que dizia que os Vedas tinham uma visão de mundo diferente. E eu me quedei com uma curiosidade, assim, agora quero saber. Porque eu tive uma educação muito religiosa, assim, em minha casa. Né? Aquela assim, de à noite para cenar, todos ali, o padre fazia uma oração e tudo assim. Não tinha televisão. Quando chegou a televisão, cambiou tudo. Antes era assim. Pero eu estava completamente assim, não podia saber as respostas, assim, não me gostava, sabe? Não. Então, eu assim, eu me envolvi, assim, e eu pensava assim que eu sou agnóstico. Agnóstico é aquele que não quer saber de religião, também não é contra, não era contra. Se existe ou não existe, me gusta de música, natureza, isso me... Sabe? Então eu achava, isso é uma coisa meio espiritual e tudo. Assim. Então eu tive esse contato com o yoga. Né? Então comecei a ler muitos livros, tudo que livro assim de autores indianos, né? Vivekananda, Yogananda, Aurobindo e Rama Maharshi e tudo. Então nessa eu li o Bhagavad Gita assim pequeno, assim, né, que só os versos. Pero tive uma realização muito interessante ali. Eu compreendi assim que não sou este corpo. Eu falei, caramba, não sou o corpo. Foi forte. Foi forte, assim. E depois compreendi a lei do karma e os gunas. Assim. Então foi essa. Depois eu li um livro de Vivekananda, ele dizia assim, tem dois aspectos de Deus, personal e impersonal. Ele solamente explicou o aspecto personal. Isso me quedou na minha cabeça que por anos, que é esse aspecto personal de Deus? E não encontrava assim a resposta. Uma vez eu estava andando, eu sou em outra cidade, que eu sou de Rio de Janeiro, estava em São Paulo, outra cidade.
estava caminhando na calle e uma devota me ofereceu um livro de Prabhupada. Esse Mais Alá do Nascimento e da Morte. Foi o primeiro livro que teve em Brasil, assim, primeiro. Então, assim, como eu já estava assim, buscando esse conhecimento de Índia, né? Eu nem sequer falei com a devota. Toma, me dá o livro. E cheguei em casa e fui ler o livro e aí Prabhupada dizia, porque a Suprema Personalidade de Deus. Falei, isso eu tenho interesse? Assim. Aí tinha a invitação para ir ao templo, né? Falei, vou lá ao templo, Hare Krishna e tudo. Aí todo domingo, não, vou ficar interesse, né? Assim, não fui ao templo, nunca. Depois eu voltei para a minha cidade, Rio de Janeiro. Né? Aí aconteceu que o templo se estabeleceu na calle onde que eu morava. Aí foi. Eu comprei o Bhagavad Gita, assim que o Bhagavad Gita saiu em português, eu comprei numa livraria. E li o Bhagavad Gita todo, do princípio ao fim, antes de ir ao templo. Quando eu fui ao templo, porque, olha só uma coincidência que houve. Eu estava em São Paulo, aí voltei para Rio de Janeiro. Então fui visitar um amigo meu. Ele disse assim, ganhei um livro, você precisa ver. E era o Bhagavad Gita. Era o Bhagavad Gita de Prabhupada. Tá. É um jogo, tá reclamando. Ele está dando palavras. Então, ele diz, era o Bhagavad Gita de Prabhupada em inglês. Assim, o primeiro que tinha muitas ilustrações. Né? Isso foi em 1976. Aí eu fiquei assim, encantado com o livro, porque livro, e tinha o sânscrito, e palavra por palavra e tudo. No seguinte dia, eu fui ao centro da cidade para fazer alguma coisa, não sei. Então, liguei estava passando em frente de uma livraria esotérica, assim. Eu entrei só para ver alguma coisa, não tinha nenhuma intenção de nada. E lá a pessoa já me conhecia, porque tinha comprado alguns livros lá. Acabou de sair o Bhagavad Gita do mestre Hare Krishna em português. Eu comprei na hora. Aí, falei para meu amigo, eu consegui um Bhagavad Gita igual aos de você em português. Então, quando eu estava em sua casa, desse amigo, quando ele me levou de coche para minha casa, e então nós vimos que os Hare Krishnas tinham alquilado uma casa ali na calle onde que vivia, assim, poucas casas. Assim, então ele disse assim, eu vou ir lá na casa do Hare Krishna para ver se posso cambiar o livro em inglês por um livro em português. Então eu fui lá, né? Assim, ele ligou primeiro que eu
Quando eu tinha uma casa bonita, assim, tinha 3 andares, 3 pisos, assim. Então eu chamei, assim, alguém, ninguém apareceu, eu abri a porta, entrei, todo vazio, assim, nada. Olhei, não tinha nada. Foi assim, 2, 3 dias que tinha alquilado, assim. Aí subi na escaleira. Aí ouvi são algumas vozes assim. Aí tinha um corredor assim. Aí abri a porta. Aí tinha o Hare Krishna sentado assim, no suelo. Tinha uma pequena mesa, outro Hare Krishna aqui. E tinha uns 2 ou 3 Hare Krishna assim. Aí abri a porta e disse, oh, entre. E esse Hare Krishna que estava sentado aqui foi o primeiro devoto que eu falei, foi Hridayananda Goswami. Então eu comecei, você tem perguntas? Tenho perguntas. Aí comecei a perguntar, assim como o que eu sabia, né, de conhecimento de Mayavadi, né? E eu perguntava e Maharaj assim, respondia assim, e eu perguntava outra coisa, ele e depois, assim, muitas perguntas, assim. Depois eu soube que os devotos que estavam lá, estavam assim comentando. Que tipo especulador! Pero eles não sabiam que eu estava gostando das respostas. Então eu perguntava assim para ter uma boa resposta, assim, sabe? Hasta hoje, Hridayananda Maharaj, ele se recuerda, assim. Foi assim, depois eu tinha 31 anos, não era assim, sabe? Tinha já alguma experiência, assim, né? Já tinha vivido, assim, né? Não era muito jovem, já tinha tido uma carreira, assim, profissional, e depois saí fora, e depois outra, e assim. Então, nesse entonces eu estava trabalhando por mim mesmo, assim, sendo, como diz, landscape, paisagismo, jardins, assim, que eu gostava de natureza. Aí tinha que fazer um serviço, assim, teria um serviço e ganhar um bom dinheiro e tudo, então me quedei um mês sem ir ao templo. Depois, quando terminou, recebi um dinheiro, falei, eu vou me quedar por um tempo. Aí o presidente do templo disse, nós vamos fazer um festival, você pode venir para ajudarmos? Eu falei, sim, claro. Então eu fui a lei para minha madre, eu vou naquela casa lá, vou quedar lá esse fim de semana. Aí trabalhava. E teve um grande festival, assim, vendo muitos devotos, assim, vendo, sabe, uns 4 ou 5 sannyasis, sei lá, 2 sannyasis de Venezuela, um sannyasi da Argentina, e outro do Brasil, e outros devotos e tudo. Foi a inauguração do templo, primeiro templo do Rio. Aí foi um conflito, assim, fala assim, uma luta interna, assim.
Ahora que tengo tudo para ganhar dinheiro e desfrutar, pero apareceu na minha vida, sim, uma oportunidade, sim. Antes eu tinha esse desejo, né? Assim, estava encantado, com coisa assim. Então, a resolução foi que eu pensei que, olha, eu não quero ser uma pessoa frustrada. Apareceu essa oportunidade e se eu não tomo essa oportunidade, eu posso me quedar uma pessoa assim frustrada, porque não aproveitou a oportunidade. Então, como eu já tinha saído de muitas coisas, assim, se não me gusta, eu saio, não tem problema. Sabe? Vou tentar. Pois, estou tentando hasta hoje. Porque esse conhecimento não tem limite, não tem fim. Cada vez que uno vai mais adelante, ele pode ver que pode ir muito mais. Estou aí feliz no Levote, né? É minha família, né? Certo? Então, assim, a missão de Prabhupada, né? Prabhupada, eu não tive a oportunidade de ter pessoalmente com ele, porque eu ia, assim, já estava preparado para ir à Índia ao princípio de 78, né? E Prabhupada saiu em novembro de 77. Eu estava me preparando para a maratona de dezembro. Eu vou fazer uma maratona forte, porque assim eu posso ir para a Índia. Então. Aí Prabhupada assim saiu. Aí eu pensei assim, aí eu vou oferecer essa maratona para Prabhupada. E foi assim, forte. Foi forte. Mas Prabhupada estava sempre muito presente, porque hacíamos muita distribuição de livros, né? Teve uma vez, eu fui assim, na Sankirtana Letter, que saía de Los Angeles todas as semanas, com todos os resultados de país, de templo, resultados individuais e tudo. Uma vez fui o primeiro. E Prabhupada certamente viu assim. Mas teria um distribuidor de livros em Brasil muito forte. Ele teve primeiro lugar assim, muitas vezes. Assim. Eu tratava de segui-lo. Sempre era o segundo ali, porque ele é muito forte. E quedou famoso aí nos distribuidores de livros assim, pelo mundo. Então, assim, essa é a nossa vida, né? Uma e outra. Esse mundo, que tinha esse mundo para oferecer, né? Só ansiedade. Agora, é uma luta, né? É uma luta constante. Uma luta constante. Pero tiene néctar, né? Muito néctar. Hoje tivemos assim, um festival, assim, Tenemos cruzada. Sim. Então, néctar não termina.
Yashodhara Maharaj ki! Sí, bueno. Sí, no. Ahora te voy a intentar hacer un ¿Quién tiene un bolígrafo? Ah, bolígrafo. ¿Tienes un bolígrafo ahí? Bueno, primero tengo que hacer orden en todas las cosas. Voy a ver. Todo, sí. Vale, gracias. Vas a tomar prashada, ¿no? Que están sirviendo, ¿cómo se llama? Paella. Muchas cosas tienen que ver. Sí, vamos a tomarle. Es que estoy con el vino. Y ahí es donde viste la cara de los libros. ¿Y dónde están los demás libros? No me acuerdo de una vez que no. Muchas gracias. Ja zapad kusala. Pauzu na lewej. Creo que
Diana. Es Diana, ¿no? De llano. Tú como ya me lo das, ¿no? ¿Cuándo te lo voy a dar? Sabatillán. Salga estará por ahí. Toda la pasada, la Damananda. Parece que no vaya, Si tenemos todos los libros que escriben. yo tengo varios de todos que los vendemos en la misa. En la misa de San Peter, sí. Damananda. Damananda de vidas. Dharmananda. Damananda. Dhamma. Damananda. Dhammananda. Como Dam, Vrindavan Dam. No me trabas un libro, quiero un libro. Sí, no, no. ¿La has visto a Salda? Sí, está ahí fuera. Ah, sí, voy a buscarle. Y veo un libro también. Estamos todos esperando. ¿Ya hay presión ya? Es que me está dedicando el libro, ¿eh? Chica, mam baranzy jeździć. Me han preguntado por aquí, que acaba de firmar. ¿Esto es como Maharashtra? Vamos a ver que acaba de firmar y luego Prema mala. sí, pero espera, que estoy con Maharaj. ¿Le doy yo o tú le das? Dale tú, ¿no? Sí, yo solo. Papa, ja pójdę po pies. No le dices caso, ¿no? Sí, ya acabo por ahí, ya. Es que estamos Con mi nombre. Con mi nombre. A mi nombre. Que este libro sea inspiración. Vas a por todo el cuerpo. Lo más complicado es acostumbrarse al baño. Vas al baño. Pues es automático. Siempre el cordón va a la oreja derecha. La oreja derecha está con los posibles vas a hacer Alta. de cambio. Są już zły. Te doy un link. ¿Tienes un? Te lo ubica. Ah, nombre. Mandakini Ganga. Mandakini Ganga. Just Dasi. Dasi. ¿Te ayudo? ¿Es que te ayuda?
Si querías ponemos allí para repartir, si querías ponemos allí para repartir. También, pero quiero usar para esto, para de familia de ellos. Pero Gaia yo no la veré, ¿eh? Sí. No la voy a ver, yo no voy a ver a Gaia yo, ¿no? Sí, pero me habló con él. Sí. ¿Crees, o qué? Ay, lo de Gaia te estoy explicando. Claro, no vas a ir a Hare Krishna, gracias. Sí, ¿Dónde se puede pasar?